Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos que vamos começar nossa viagem histórica. Olá, viajantes! Aqui estou eu para mais um episódio do podcast Viagens Históricas. Hoje temos como tema História e Música, os estigmas em torno do funk e da cultura negra no Brasil. E como companhia de hoje, a gente tem o professor doutor Tiago de Souza, mais conhecido no Instagram pela página Canal do Tiago, né? Canal do Tiagson, né? O Tiago, ele é professor de música clássica e doutor em funk pela USP. Tem bacharelado em composição musical, com ênfase em composição eletroacústica e mestrado em processos de procedimento artísticos, ambos pela Unesp. O Tiago também tem desenvolvido um trabalho interessante e importante nas redes sociais, e foi através do seu perfil no Instagram, canal do Tiagson, que conhecemos o seu trabalho. Continuando a introdução, né? Só para dar aqui um comentário pessoal da minha parte, foi por conta do teu trabalho no Instagram que eu comecei a ter... Eu tinha um certo preconceito com o funk, né? No geral também. Entre várias aspas, eu sou do rock. E aí eu tinha esse preconceito, mas foi por conta do teu trabalho, do jeito que tu fala também nos vídeos, né? Que é um jeito bem didático e bem mais próximo mesmo da realidade de muita gente. E isso acaba comovendo, acaba trazendo a pessoa para o conteúdo e trazendo a pessoa a refletir sobre o assunto, né? E aí, para começar, eu queria saber um pouco mais sobre a tua trajetória, por que escolheu o funk, quais os desafios de se começar a pesquisar o funk, né? Porque a gente sabe que a universidade também é um lugar elitizado, cheio de preconceitos e até mesmo racista em alguns pontos, né? Mano, obrigado pela pergunta. Acho que o funk veio num momento de desilusão com a vida acadêmica, né? Quando a gente escolhe estudar música, o que é nos apresentado nas melhores instituições de ensino, nas instituições de referência, é a música clássica de tradição europeia, o que a gente conhece como música clássica. E durante muito tempo eu vivi isso e aprendi a gostar, mas eu comecei a ficar muito insatisfeito com muita coisa. Primeiro eu percebi que quem estava na faculdade, quem estava no conservatório, não tinha a mesma origem social que eu. Então, é aquela angústia da falta de referência. E essa angústia da falta de referência, por mais que eu fosse bom aluno, e muito bem quadradinho assim, né? Tipo, sendo bom aluno, tirando boas notas, estudando e tal, essa música clássica e gostando disso, com o tempo bate aquela angústia, quando você precisa ir trabalhar, se inserir no mundo, bate aquela angústia de não se inserir, né, nesse mundo, porque as referências, os professores vieram de outra classe social, e você fala, vixe, isso não é para mim. Ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que havia a possibilidade de usar aquilo que eu aprendi para pensar as músicas do mundo, as músicas que fizeram parte da minha infância. Foi uma reconciliação com o meu passado, essa pesquisa ao funk, porque no processo de ensino de música clássica, a gente começa a se envergonhar de ter... Porque a gente vai ouvindo dos professores, né? O mundo está perdido, é o que as pessoas escutam. Essa música é uma música alienante, que aliena as pessoas e que é usada para manipulação, não tem valor artístico nenhum. Aí a gente começa a acreditar nisso e começa a olhar para a nossa história e sentir culpa de ter ouvido Frank Aguiar, de ter ouvido Calcinha Preta, Limão com Mel, funk, Bonde do Tigrão, essas coisas. E eu entendi que, na verdade, essa é uma forma viciada de pensamento. Eu fui entendendo também, conforme eu fui me assumindo na faculdade, eu fui passando por um processo de ser desrespeitado, de ouvir ofensas de professores e tal. E eu encontrei em tudo aquilo que estava me angustiando, uma potência. Às vezes o que angustia a gente é motivo para desistência. E para mim foi um motivo de potência. Eu falei, eu vou investir nisso porque eu acho que tem coisa aí. Se as pessoas estão me xingando por eu só estudar funk, é porque tem alguma coisa aí, errada aí. Vamos destrinchar esse fenômeno. E aí o funk me deu esperança na vida acadêmica, porque eu estava quase desistindo, fazendo outra coisa da vida, já não estava... Por mais que eu tenha me preparado e gastado anos da minha vida, porque a faculdade de música ela também tem uma peculiaridade, você já tem que entrar sabendo música. E antes de entrar na faculdade, uma faculdade de 5 anos no meu curso, né, sem repetir, sem prolongar, foram 5 anos. Eu tinha feito 5 anos de conservatório.
Então, você já tem 5 anos vivendo essa cultura de música clássica, você chega na faculdade, é mais 5 anos de surra de homem branco europeu, então já não fazia sentido, né? E aí o funk deu uma possibilidade de continuar a vida acadêmica e de ver esperança nessa carreira. Tiago, como eu falei lá no início, e até antes da gente começar a gravar também, tu produz um conteúdo massa no Instagram, né, canal do Thiagson, e um desses vídeos, tu faz uma comparação entre a batida do funk com a batida de tambor do candomblé, enfim, de religiões de matriz africana, né? O funk, uma música, no caso, um álbum que você analisou, se chama O Canto dos Escravos, de 1932. E aí a gente queria saber um pouco mais sobre esse álbum, sobre essa coincidência, ou talvez não coincidência, dessa batida, né, que é parecida, né? E aí a gente queria saber se realmente é uma coincidência e como é que isso é, passa também para outras músicas do funk, né? Esse CD, Canto dos Escravos, ele foi gravado pela Clementina de Jesus, Tia Doca e Geraldo Filme. E é baseado numa pesquisa do Matias Aires, que é um acadêmico lá dos anos 30, 40, que pesquisou e ele escreveu em partitura o canto dos mineradores negros de Minas. E aí ele encontrou nisso uma continuidade do canto dos escravizados. Naquela época ainda não se problematizava o termo escravo. É como hoje, que a gente usa a palavra escravizado, porque se entendeu que o escravo não é... A ideia da palavra escravo dá a ideia de que a pessoa é escrava, e não de que ela foi submetida a essa condição de escravidão. Então, hoje se usa escravizado. Nesse momento não se problematizava isso, mas, bom, esses sambistas negros, muito importantes, principalmente o Geraldo Filme, que precisa ser lembrado aqui no Samba de São Paulo, reconstituíram, pegaram essas partituras e fizeram a reconstituição, né? Então é um documento do que seria o canto dos escravizados. E aí o canto número 11 tem uma batida em 4 tempos, um tambor, como o funk, e a linha melódica também é muito parecida com o modalismo de alguns funks, né? Com poucas notas, tem uma estaticidade harmônica. E então é isso, tambor e voz, né? E dialeto africano, um pouquinho de português e tal. E aí o que me chamou mais atenção é o fato dessa batida do Geraldo Filme estar também em 130 BPM, que é o padrão de composição do funk hoje. Aí fica parecendo aquela metáfora, né, de que é uma continuidade, porque o funk é uma música eletrônica, o funk não é produzido com tambor, é produzido eletronicamente, tem som de tambor lá, mas não é um tambor, é um som... É um sinal eletrônico que imita um tambor. Pode ser uma gravação ou pode ser um tambor feito em estúdio, sintetizado, como a gente fala. Mas é muito curioso porque o funk volta para essa sonoridade ancestral. Tambor e voz, uma sonoridade, entre aspas, primitiva, uma sonoridade original. Isso é interessante, né? E aí a gente percebe, quando se fala que quando MC Amilcar e Chocolate cantaram É Som de Preto, É Som de Favelado, você percebe, né? O som preto continua. Essa volta, essa continuidade da África. E aí, uma coisa que eu falo bastante no meu trabalho, quando a gente fala de racismo nas redes sociais, e o racismo brasileiro, que é muito fenotípico, né? Um racismo de traços, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países, a gente tem uma espécie de metafísica do racismo, que o racismo não é só pelos traços, tem aquela coisa da gota de sangue, se você tem um avô negro, você pode ser brancaço. Inclusive, tem um filme muito louco, muito interessante, em que o Anthony Hopkins interpreta um negro. O Anthony Hopkins, e detalhe, o Anthony Hopkins, ele não se pintou de preto, né? Nada. Aí você descobre no filme que ele é negro. Porque lá nos Estados Unidos, né, em outros países, ser negro é diferente daqui. Então a gente fala muito no Brasil de uma visualidade do racismo, os traços, a cor da pele. E o que eu procuro fazer no meu trabalho é falar da metafísica do racismo, e que o racismo é uma coisa que você escuta também.
E esse preconceito com o funk tem a ver com a batida do funk, né? Então, eu procuro mostrar o racismo que se ouve. Acho que essa talvez seja o diferencial. O racismo não é só aquilo que se vê, mas aquilo que se ouve. E o preconceito com funk... Preconceito, quando eu digo preconceito, é uma palavra que a gente usa e tem vários sentidos. Quando eu falo preconceito agora, eu estou me referindo à aversão, esse ódio ao funk, essa coisa do tipo, eu quero que o funk não exista. Isso é profundo racismo, né? Você até citou uma música aí, né, que também inspirou um artigo feito no Jornal da USP, né, que está disponível lá no Jornal da USP, na internet, que o nome do artigo é Som de Preto, de Favelado, a evolução do funk no Brasil, que é da Silvana Salles, né, escrito por ela. Nesse artigo ela fala bem sobre o seu trabalho em relação ao fato de que você faz essa análise do funk com as rodas de religião de matriz africana, né, com as batidas, enfim. E aí você até fala um pouco mais, você fala um pouco, e aí eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa relação do funk com as batidas dessas rodas, né, de terreiro. Tem um vídeo seu que recentemente eu até postei, né, que fez... no caso eu postei porque eu achei que fazia sentido com o tema de redação do Enem desse ano, né, que era um react que você tinha feito de um baterista, se eu não me engano, que agora eu esqueci o nome do baterista, mas ele é evangélico, e aí ele estava falando que a batida de tambor do funk, a batida do funk, no caso, atraía demônios para... Ele, recapitulando aqui um pouquinho, ele dizia que se você tocasse o funk, a batida do funk, na África, acho que ele usou o termo tribo, se eu não me engano, diriam que você estava atraindo demônios, né? E aí uma informação interessante aqui é que essas religiões nem sequer têm essa noção de demônio, de diabo que a religião cristã tem, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação e sobre esse preconceito que acabaram colocando em cima da batida do funk, que aí acaba sendo um racismo religioso até também, né, com as religiões de matriz africana. Sim, esse vídeo que eu reagi foi um vídeo do Alexandre Poçan, que é um baterista da música gospel, muito reconhecido, inclusive. E é o tipo de preconceito contra o funk que é racista, mas toca bem na minha área. É aquele tipo de preconceito que não vai falar, é som de bandido, é som de marginal, é som de favelado, que não quer nada na vida, que é um que a gente mais escuta. Mas ele propôs um outro tipo de racismo, que é o fato de que a própria batida do funk teria um componente nocivo, do mal, que desperta o mal, que desperta o... E aí é aquela coisa, né? A sexualidade, de novo, demonizada, porque por que o sexo é do mal, né? Desperta o sexo, desperta o demônio do sexo. Como se, pô, sexo, como diz aquela propaganda do Boston Medical Group, sexo é vida. E engraçado as pessoas demonizando o sexo, né? Então tem muita coisa, que na verdade é um discurso supostamente de uma autoridade musical, ele é um cara reconhecido no meio musical, para deslegitimar e impedir a circulação da música, desautorizar essa música, né? E é muito curioso, porque assim, o movimento funk, ele se alimenta disso. Ele se alimenta dessa aversão que a moralidade tem. O funk quer chocar. Então só faz sentido o funk putaria numa sociedade moralista. Porque, veja, se a sociedade brasileira não fosse moralista, o funk não ia nem fazer cosquinha, tá? Porque, o cara tá falando da letra, que ele comeu 3 numa noite, que ele catucou sem dó. Qual o problema? Sem sexo. A maioria das letras, 99% das letras, partem de um princípio de que tem consentimento na relação sexual, até porque o desejo feminino é um ingrediente importante. Então, qual o problema? Mas é aquele discurso para corroborar, para apoiar, para estimular aquela moralidade religiosa, né? E aí, como tu disse, né, o funk ele tem muito disso de pegar uma crítica, né, que é feita, né, a ele e se apropriar e colocar no próprio ritmo, né? Eu vi que tu também, em um dos reacts, acho que se eu não me engano era um casal de religiosos falando sobre o funk também, usando o mesmo argumento, né, que atraiu o diabo, o demônio e tal. E aí tu pegou
um trecho da fala desse casal e colocou em um sample. Se eu não me engano, eu acho que foi para um dos shows que tu fez de quarta-feira, né? Que tu divulga no Instagram também. E eu não lembro agora como era o trecho, mas era. Eu achei que eu lembro que eu ri muito quando eu vi que tu tinha pegado e tinha botado no sample. E aí tem uma questão também que, se eu não me engano, foi em 2018, a Anitta, ela falou em um evento internacional, eu esqueci agora qual era a universidade, mas era um evento internacional e ela falou para todo mundo sobre o funk, ela estava discutindo sobre o funk, e ela usou uma frase falando que o funkeiro, ele canta nada mais do que ele vê, né? Que ela estava falando em relação à crítica, né? Que a galera falava que funk só fala de sexo, droga, tarará, tarará. E ela falou sobre isso, que o funkeiro, ele canta nada mais do que ele vê. Ele não vai cantar, segundo ela, né, o que ela falou, ele não vai cantar o barquinho veleja no pôr do sol do mar, uma coisa do tipo, né? Ele vai falar sobre o que ele fala. Assim como os outros ritmos, os outros gêneros também falam o que eles estão vivendo, né? Aí eu ouso falar que ela própria, por exemplo, não que ela se afastou, mas que de certa forma ela já está cantando outra coisa que ela está vivendo agora. E uma das críticas não, uma das coisas que eu acho que eu vi você falar também no Instagram é sobre a questão da ostentação, né, também, que e sobre o afastamento entre aspas também, porque eles não se afastam totalmente, um afastamento de funkeiros que acabam tendo sucesso, e aí eles acabam tendo uma vida melhor, acabam saindo da comunidade, vai para um lugarzinho mais, né, um pouco mais elitizado, às vezes. E muita galera critica isso, né, também. Assim, se o cara tá fazendo aquela música que, entre aspas, é feia, é, é, é feia e errada, quando ele fica melhor de vida e vai para um lugar e começa a cantar mais sobre como ele venceu na vida, ou então o que ele tá tendo agora, ele também é criticado, né? E outra relação é que, e aí você falou lá no começo, e eu esqueci de tocar, fazer esse comentário, mas aproveitando agora, os outros gêneros fazem isso também, só que de outra forma, né? Eu lembro que tem um amigo meu, ele me falou uma vez que as músicas se for pegar as músicas da MPB, por exemplo, e pegar um funk, os dois têm o mesmo intuito, que é cantar uma mulher, ou então que é falar sobre sexo, só que de forma diferente. Mas, enfim, são as linguagens, né? Que elas acabam mudando de acordo com o consumidor e de quem faz. Só que, às vezes, o intuito é o mesmo, às vezes, se for analisar, a letra tem o mesmo sentido. E aí, voltando para a origem lá dos forrós, por exemplo, que você falou lá no começo também, da calcinha preta, Saia Rodada também é assim, era, se for usando os argumentos que meus pais ou que os pais de muitos jovens falam, era uma banda esculhambada também. Só que para eles não era, né? E aí eles falam, né? Antigamente a música não era assim. Só que, pô, hoje em dia eles estão mais diferente, mas lá no início eles eram bem. Não, é isso. Eu acho que, de fato, não dá para dizer que as letras são iguais, porque antigamente você cantava o sexo de uma maneira metafórica, né, com duplo sentido. E o funk também começou com duplo sentido. Quer dizer, o duplo sentido é uma espécie de justificativa. Tá, eu vou falar de sexo, mas eu vou dar a impressão de que não é sexo, mas todo mundo sabe que é sexo. Como naquela letra da Tati Quebra-Barraco, Daco é bom. Não, calma, minha gente. É a marca do fogão. E aos poucos o funk foi abandonando e se tornando mais explícito. E é esse o diferencial do funk. É você falar, eu vou catucar essa novinha sem dó e de modo explícito, sabe? Essa é a grande novidade, porque o sexo descrito metaforicamente, isso aí está há milênios, na verdade, né? Desde sempre. Mas acho que é essa explicitude que incomoda. E trazendo uma outra perspectiva do que a Anitta disse, nem sempre os funkeiros cantam o que eles vivem. Eles cantam o que eles querem viver. E aí, quando a gente pega as letras de putaria, e eu defini na minha tese de doutorado, eu usei a expressão fantasia política. Por que é uma fantasia? Por que o funk putaria, o mandelão que toca no baile, que fala de sexo explícito, é uma fantasia? Porque, no fundo,
o jovem está ali cantando que ele faz sexo com todo mundo, que todo mundo quer ele, de que ele é o centro das atenções, que ele tem dinheiro, que ele tem autoestima e, portanto, existência. Tudo aquilo que é negado no cotidiano da vida dele, porque a maioria dos moleques de quebrada que faz funk é preto, pardo, pobre, favelado. E você acha que a vida desse moleque preto, pobre, favelado, que é o perfil mais assassinado pela polícia, a vida dele é assim? Tipo, todo mundo quer ele tem dinheiro, se ele for no shopping, os seguranças vão olhar feio. Então tem essa... Então, no fundo, putaria é uma forma de, pô, eu quero viver isso. A putaria é essa fantasia do tipo, eu quero poder ter autoestima, eu quero que as minas me olhem e queiram sair comigo. Tudo aquilo que lhes é negado no cotidiano prático. E então também tem isso, né? Tem essa fantasia. E é político porque, né? Novamente isso. Quem canta putaria é o perfil mais assassinado pela polícia. Pobre, pardo, preto, de favela, jovem. Então é um mundo, é aquele paraíso prometido, sabe? E aí, aproveitando a deixa, a gente queria saber um pouco sobre como você já falou aí sobre o funkeiro, o favelado. A gente queria saber como que você, no mundo da música, desde do início mesmo da graduação até suas pesquisas mais recentes, como é lidar com o estigma do funkeiro, né? Porque assim, quando a gente divulgou para um pessoal próximo da gente que a gente ia entrevistar o Thiago, aí mostrou o perfil e tal, ou até quando eu reposto algum vídeo teu, a galera meio que, algumas pessoas no caso, né, meio que menospreza por conta da barba, o cabelão, o jeito de falar, a tatuagem no peito, putaria, sabe? Enfim, as gírias também, eles meio que menosprezam só por conta disso. Todo um conhecimento, o cara, no caso, tu tá passando uma informação interessante e importante, mas é menosprezada por conta do estigma que o funkeiro sofre, né? O funkeiro, o jeito de falar português, porque eu aprendi a falar o português normativo, corretinho, né? Mas a gente quer falar também com o povo, a gente quer falar com todo mundo, a gente quer falar com a periferia, com a favela. Isso para mim é a intenção. E também acho que a gente domina vários tipos de português, sabe? Dependendo da ocasião, a gente modula. Mas isso tem a ver com preconceito com a linguagem, com a estética, porque a estética comunica. O Fanon dizia que a língua é uma visão política, a forma como você fala é uma visão política, a estética das coisas é uma visão política. Então, a maneira como você se apresenta, você está mexendo também no imaginário social, né? Não é esperado ainda que as pessoas intelectualizadas ou acadêmicos, por exemplo, um estereótipo de uma pessoa, de um acadêmico que cola muito bem, que é o estereótipo do estereótipo, é uma pessoa como o Leandro Carnal, sabe? Inclusive historiador, né? Porque ele usa terno, ele fala aquele português normativo. É isso que se espera. As pessoas não conseguem conciliar. Agora, tem uma questão histórica também, né? Durante muito tempo, a universidade foi muito distante para a gente. E ela tem se tornado mais acessível. O que é complicado também, porque é uma coisa que eu falei, essa acessibilidade da universidade, ela ocorre para ser aluno, para ser professor, que é uma coisa que eu estou pensando ainda, né? Por exemplo, você dá um espaço maior para pobre preto entrar, né, com as cotas e tal, mas a universidade anda saturada. E o que essas pessoas vão fazer na vida depois, né? Então a gente também precisa pensar essa inclusão de uma maneira mais ampla, não só dar um lugarzinho na universidade, porque também a inclusão é ínfima, é muito pouca, né? Parte da favela não sabe nem o que é USP, por exemplo. E aí, mesmo as pessoas que entram lá, como é que é a vida delas depois? Elas conseguem se encontrar? Elas passam em concursos depois?
Então, se abre concurso. Então, é uma carreira muito... Então, eu acho que tem tudo isso envolvido no estereótipo, né? De o que é esperado de um acadêmico, de um intelectual. A gente procura bagunçar essas imagens também. E agora, falando um pouco mais de modo geral da indústria cultural, né, já que o funk faz parte da indústria cultural também, eu queria saber como que tu vê a atuação dessa indústria no pensamento das pessoas que consomem os produtos dessa indústria, né? A gente sabe que a indústria cultural, ela tem influência do meio, do contexto em que ela permanece ali, e como é que essa influência age dentro das pessoas na mente das pessoas que consomem os produtos, né? Então, toda vez que tem uma crítica, tem diversas críticas que as pessoas querem fazer para deslegitimar o funk. Desde as críticas mais absurdas e racistas, do tipo, é som de bandido, de favelado por essência, de bandido mau por essência, até as críticas mais aparentemente sofisticadas. Então, críticas que supostamente têm uma preocupação social. Então, o que eu vejo bastante é a acusação do funk de machista, a acusação do que o funk é o grande problema de corrupção infantil, porque tem as crianças do funk também, muitas delas cantam sobre sexo. E tem as críticas assim, à indústria cultural, né? E aí, acho que todo pesquisador do funk passa por isso. A gente tem que entender que o funk também sempre foi uma contradição a essa visão superficial que as pessoas têm a partir da teoria do Adorno e Horkheimer, né, de que a indústria é uma coisa que está aqui e que ela cria bens e distribui para alienar para as pessoas e amortecer a angústia da vida de trabalhador para que as pessoas continuem nessa vida e continuem alimentando os grandes capitalistas. Então, tem muita contradição porque o funk conseguiu chegar nas favelas de periferias do Rio de Janeiro. Essa música preta norte-americana conseguiu chegar sem passar pelos grandes meios de comunicação. Então foi uma cena alternativa que foi tomando conta. Até porque a gente sabe que os meios de comunicação nos anos 80 eram extremamente racistas. E onde é que a gente via pessoas pretas faveladas empoderadas? No hip hop americano, porque assim, pessoas pretas nos anos 80, na Globo, estava fazendo papel de escravizado, empregado doméstico, artistas pouquíssimos e menos conhecidos do que os brancos, sabe? Então, sempre aquela desgraceira. Então, foi nessa cultura hip hop que conseguiu chegar nos subúrbios, por empatia, cultura preta, os pretos vão se identificar também, e é isso. Conseguiu chegar sem passar pelos grandes meios de comunicação. E aí a indústria cultural vem depois. Depois que já tem um movimento espontâneo e organizado e que começa a movimentar muita gente, aí vem a indústria. Aí a coisa começa a se popularizar, aí vem as produtoras, aí os funkeiros começam a ir no programa da Xuxa, mas tudo isso depois de uma cena espontânea social. Recentemente entrevistei o ex-MC Bin Laden, atual MC Bin, e ele falou isso, que é uma coisa que os pesquisadores do funk, que leram Adorno e questionam, falam, ele falou assim, pô, o funk não é invenção de empresários milionários. Beleza, os caras podem até ficar milionários, alguns empresários, mas fica depois de já ter trabalhado, depois de já ter... Tipo, não é uma invenção da indústria estadunidense ou chinesa, ou sei lá o quê, que paga para tocar ali na favela. Não, é uma cultura que nasce dali e por nascer dali espontaneamente ela comove outras pessoas. Porque quando a gente fala de sucesso, a gente fala de comoção social, né? de criar um objeto estético, artístico que gere nas pessoas o sentimento de identificação. O funk é isso, né? Essa comoção social. E aí, a comoção social interessa a indústria, né? Pô, tá tendo um burburinho ali, vamos lá, vamos trabalhar com isso. Né? Assim, como o funk, de certa forma, está fazendo parte, né, da indústria, como você falou, depois que ele começou a chamar a atenção, começou a se popularizar, e aí sim a indústria começou a dar uma certa visibilidade, né, para o movimento, para fins lucrativos até. Como é que você vê a atuação do funk
tendo em vista que ele é um movimento subversivo, né? Contra ele vai contra o que o sistema tá querendo deixar certinho. Por exemplo, o patriarcado, no caso, ele é contra. Tem a questão também de ser da cultura preta, enfim. Como que você imagina, ou como que você vê essa atuação do funk dentro dessa indústria, que, como eu falei lá no início, tem essa influência, né, do contexto em que vive, no caso, a gente vive no contexto capitalista patriarcal. Como que você vê essa atuação do funk dentro da indústria? É uma atuação contraditória, né? É uma atuação que tem múltiplas forças. Dentro dessa indústria e dentro desse patriarcado e de tudo aquilo que é questionável, o funk ainda consegue, digamos assim, ser o gênero que mais, ou uma parte do funk consegue ser o gênero que mais questiona essas estruturas. Então, tudo bem, a gente sabe que o funk está inserido no mundo e que muitos funkeiros, inclusive, vão nessa onda do consumismo, de comprar, porque a gente sabe também a importância psíquica, psicológica, a importância ancestral que tem para essa rapaziada os bens de consumo. Então, muita gente vai nesse sentido, muita gente vai, digamos assim, botando mais lenha na fogueira do capitalismo, mas, como todos nós, a gente é obrigado, mesmo quem não trabalha na ostentação do funk, tá todo mundo trabalhando numa empresa, ou de alguma, sei lá, eu trabalho com o Instagram, com essas redes sociais, então eu estou ali contribuindo também, né? Porque se a gente não trabalhar, meu parceiro, é fome. O capitalismo é essa ditadura, você não bebe água, sabe? Então tá todo mundo submetido, a gente tem que entender isso. Mas o funk, dentro disso, e de algumas coisas questionáveis e machistas que se faz no funk, o funk acaba conseguindo ter mulheres pretas, fora do padrão, LGBT, travestis, preto favelado, com orgulho de ser favelado. Porque a gente sabe também que, bom, o Brasil é uma grande periferia. Então o sertanejo é muito provável que tenha periféricos lá também. Mas não existe esse orgulho periférico. As baladas de sertanejo praticam aquele racismo, aquele dress code. Se você não tiver assim, você não entra. Então o sertanejo também é racista na sua história porque ele não começou branco, indígena, preto, Tião Carreiro, por exemplo. E aí a coisa foi se embranquecendo. Então o sertanejo é esse caminho do embranquecimento, né? Agora, as coisas coexistem. Quem ouve funk putaria, ouve sertanejo também. A realidade é muito complexa. Ouve gospel, porque nas periferias as coisas têm um convívio por obrigação, porque não tem espaço, então as coisas coexistem. O funk usa sertanejo, o sertanejo usa o funk. Muitos funkeiros, como o DJ Yuri Martins, são da igreja, e o DJ Yuri Martins ficou muito famoso por produzir putaria. E o DJ Yuri Martins diz: eu não gosto de putaria porque eu não consigo mostrar para minha mãe, para minha filha, todo mundo é da igreja. E ele se destaca na putaria, ele fala: putaria é meu trabalho. Então, dentro disso, e mesmo quando a gente vê algum funkeiro muito machista, nas suas falas e tal, eu costumo lembrar uma frase do Rancière, que diz, Jacques Rancière, um cara da estética francês, ele diz uma frase muito bonita e muito poética, que ele diz que a arte faz política antes dos artistas. Quer dizer, às vezes o artista pode ter uma visão conservadora, porque as estruturas sociais fazem de todos nós machistas, racistas e homofóbicos em algum ponto. Todos nós. Até, mano, quem tem experiência de favela sabe que a gente vê preto sendo racista, a gente vê mulher sendo machista. O bagulho é louco, é isso aí. Então, isso é uma coisa que todos nós somos suscetíveis de cometer. E você vê os funkeiros reproduzindo isso, mas na música, na arte, ele traz uma coisa interessante. Traz um orgulho de ser favelado, que não é pouca coisa, um orgulho de ser preto, que não é pouca coisa no mundo racista que a gente vive. A MC Carol, uma mina preta, gorda, favelada, e fora do padrão, e tem seu espaço no funk. O funk LGBT, com a figura da Lacraia. Lembrando também que naquela época da Lacraia, eu me lembro muito bem que eu vivia essa época aí,
as pessoas riam da lacraia, não riam com ela, riam dela. Isso era bastante. Tinha umas horas que era difícil para lacraia, fechar a cota o tempo todo. Mas ela conseguiu ainda assim ser um exemplo para a comunidade LGBT que faz funk hoje, as Irmãs de Pau e outras meninas travestis que faz funk hoje. Tem uma questão que está bem recente, até, e principalmente por conta das eleições, né, que aconteceu agora recentemente, as eleições municipais, e aí, como a gente estava falando aqui, né, que o funk ele conseguiu essa notoriedade, né, apesar de ser subversivo, apesar de trazer temas que são horrendos, né, para algumas pessoas e para a sociedade no geral, no geral que eu digo, na sociedade conservadora. Mas mesmo assim eles conseguiram ser usado como uma forma de chamariz para os jovens nessas campanhas, né? E aí eu trago aqui como exemplo, no meu caso aqui no Ceará, os prefeitos, candidato a prefeito na época, no caso, né? Oscar Rodrigues, né? Que é do União Brasil. Aí em Fortaleza, o Sarto e o André Fernandes, que é do União Brasil, né? Ou é do PL, não lembro. Mas é um desses dois partidos que a gente sabe o histórico conservador, bolsonarista, sabe? E essa galera, mesmo sendo bem conservadora, bem bolsonarista, se utilizaram desse movimento, que, como a gente falou, é um movimento subversivo, e para chamar os jovens, né? E aí eles começaram a usar a cultura estética até também, além da batida do funk, para fazer paródias das músicas para a campanha. Eles também começaram a usar a estética, por exemplo, da Juliette, né? Muitos prefeitos começaram a usar a Juliette para chamar os jovens, tanto fisicamente ali na frente, né, nos comícios, como também em algumas imagens de panfletos, eles colocavam a montagem deles usando a Juliette, né? E o interessante é analisar que por muito tempo, antes da campanha, durante os 4 anos, durante os 4 anos, eles dificilmente vão numa comunidade periférica, eles dificilmente consomem o que agora eles estão consumindo, ou então estão divulgando que consomem, né? E aí, depois desses 4 anos, eles aparecem se utilizando dessa cultura, se apropriando para chamar essa galera. E eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso. E aí em São Paulo também, não sei se eu acompanhei, mas eu não sei se eles começaram a usar também essa estética do funk para chamar os jovens. Pô, isso é muito comum, isso é antigo, né? Aquela estratégia do tipo, cara, o cara, mas assim, a gente já sabe que a direita não tem muito escrúpulo, não tem consciência social. E o cara quer ganhar a eleição, então faz de tudo aquilo para ganhar a eleição. E também tem muita gente trabalhando na campanha. A gente fala de um candidato, mas existe uma equipe por trás, e uma equipe que sabe que o que funciona e o que não funciona, né? O Lula também botou Juliette e tal, isso aí faz parte desse jogo político, não é nenhuma novidade. Mas talvez a surpresa aqui em São Paulo foi ver produtoras mais associadas a candidatos conservadores. A gente vê novamente aquela frase do Jean Pierre: a arte faz política, o funk faz política, antes que o funkeiro faça. Quer dizer, o funk canta uma política, mas na prática, essa política, como é que dá a política que o funkeiro faz na prática para além da música? Então, quando a gente vai ver na história do funk, muitos funkeiros vão para partidos conservadores, quando tem que se candidatar. Ou partidos, né, de centro-direita, né? O Catra chegou a ser candidato, a MC Carol também, a Tati Quebra-Barraco, muita gente foi candidata. E só que uma coisa que a gente percebe é que a candidatura dos funkeiros não se converte em eleição. Talvez porque na favela os funkeiros, por exemplo, na favela, quem é do movimento funk, a juventude, tem uma aversão a político. Como eu também tenho, eu vejo político em favela, eu falo, vixe Maria. Uma vez eu estava no Paraisópolis, encontrei ali, fui no banheiro, quem estava saindo do banheiro ali do trailer, a Tabata Amaral. Aí eu falei, vixe Maria. E já dá aquela gastura de você ver político em favela. Então a própria comunidade tem essa aversão com política e também, agora, vamos lá, na prática, quem vai votar? Quem vai na eleição? Não quer
votar em funkeiro. Falar, vou votar em funkeiro? Esse cara aí tudo doido, tudo drogado, tudo no sexo. Então, isso dificulta também, né, a eleição de muitos funkeiros. Quando a gente vê os casos que mais deu certo, foi a Mãe Loira, lá da Furacão 2000, que ela trabalhava na Furacão 2000 junto com o Rômulo Costa e é candidata até hoje, né? Acho que ela só foi expulsa, exonerada, não sei como é que fala, né, quando desligada lá, porque ela torturou o marido e saiu essa notícia e ela se elegeu várias vezes como vereadora e sempre por partido de direita, mais alinhado à direita. Só que a coisa é complexa, porque ao mesmo tempo ela fez muito pela comunidade funk lá no Rio de Janeiro. Então é complicado, mas sobre essa estratégia de usar a Juliette, de pegar a música do sucesso, os caras vão fazer, e é isso, né? Pior que funcionou. Em Fortaleza foi por pouco e em Sobral o candidato se elegeu. E aí, para ir finalizando, né, trazer aqui um pouco de... Pouco não, que a gente estava falando já sobre, mas como é que se deu a origem do funk, principalmente aqui no Brasil, e como é que ele se mantém ainda hoje, né? Porque a gente sabe que com o tempo, com as permanências, também existem modificações necessárias, né, que vão sendo alteradas por conta do contexto. Olha, o funk vem da cultura hip hop, e o hip hop tem a sua origem jamaicana. É uma cultura preta, vem da cultura preta nova-iorquina, que vem da cultura preta jamaicana. O funk sempre foi uma música eletrônica, as pessoas têm dificuldade em enxergar. Eu conversei recentemente com o Mozão, e ele me confirmou isso, né? É difícil enxergar o funk como música eletrônica. Primeiro, porque a imagem que a gente tem de música eletrônica é coisa de playboy, tipo a Loki. E isso seria a razão social, a imagem do playboy branco. A outra razão é musical. O funk é um tipo de música eletrônica que muitas vezes volta para o ancestral. Tem som de tambor, de berimbau, principalmente o funk de baile de favela, o mandelão. Volta muito para uma sonoridade ancestral. E aí você fica, nossa, mas é tambor, é berimbau, como é que isso pode ser eletrônico? Isso causa uma confusão nas pessoas. Mas o funk sempre foi música eletrônica, que vem do hip hop e tem a cultura do disc jockey, o DJ e do master of ceremony, do mestre de cerimônia, que é o MC. A única diferença é que o funk se alimenta da parte do hip hop, que é mais dançante, enquanto que o rap é a parte mais, né, reflexiva, com letra longa. O funk é o hip hop dançante. Então vem dessa cultura e hoje, cada vez mais, a gente percebe uma constante mudança. Tem o bruxaria que hoje no bruxaria a gente consegue perceber mais a influência eletrônica, com sons sintetizados, com o bate-saca da música eletrônica, tum, 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 né? E o ritmo do funk é aquele tum, tcha, tcha, tum, tcha, vai virando pontinho melódico, tem, 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 vai virando esse pontinho agudo. Então a gente vê uma completa transformação, mas o princípio é o mesmo, né? Dessa música agressiva que fala de sexo, que quer chocar a moralidade e que traz sempre novos valores de uma juventude. É uma cena underground e que essa cena underground vai sendo digerida muito aos poucos por setores mais elitizados, né? Então a gente também precisa levar isso em conta. A gente fala funk, mas não é todo funk que tem preconceito. Uma parte do funk já é legitimado, porque o tempo vai legitimando as práticas culturais. O funk começou lá nos anos 80, esse hip hop, 70, 80, e o Rap da Felicidade, interpretado pelo Cidinho Indoca, embora seja uma composição da Kátia Cileia e do Julinho Rasta, já está legitimado. Ninguém ousa a falar do Rap da Felicidade. Agora, o funk que está no baile de favela é sempre o último a ser digerido, né? Porque sempre o mais tenso, é o mais underground, é o que mais choca, é o que mais move debate político. Um outro lado. Quanto mais o funk se comporta, quando a gente vê funk consciente hoje, o funk consciente já não desperta um debate político, infelizmente. Porque esse debate político, essa comoção, essa manifestação nas redes sociais, por oposição ou por apoio ao funk, acontece quando a gente tem uma letra de putaria muito chocante.
E aí, quando os funkeiros lançam funk consciente hoje, tem até policial no TikTok falando assim, tá vendo? Esse funk é bom. Ou seja, quanto mais explícita é a crítica política do funk, menos impacto o questionador tem. É uma contradição. O que causa mais impacto e questionamento é o funk putaria, que todo mundo enxerga como alienado, né? Mas é a contradição da vida. E é mais fácil aceitar o que já passou do que tá acontecendo agora, né? Sempre, sempre, né? Sempre é fácil. Um dos exemplos também é o Rap do Solitário, do MC Massinho. Sim, Rap do Solitário, Rap do Silva, Rap das Armas, tudo isso aí já tá consagrado, legitimado. Sim, um dia desse eu tava escutando com a mãe aqui. Ela não gosta, ela não gosta de algumas músicas que nem funk são, que eu escuto, mas quando eu botei o Rap do Solitário, ela praticamente dançou comigo aqui. Para finalizar agora de fato, quero agradecer por ter aceitado, por ter arranjado um tempo aqui para conversar com a gente e divulgar aqui também, né, nosso perfil Viagens Históricas. A gente também tem um Apoia-se para ajudar aqui com a gente com o projeto. E no mais, eu quero agradecer de novo por ter aceitado, pela disponibilidade. Eu sei que a agenda tá corrida e, enfim, foi um trabalhinho para a gente conseguir, mas deu certo. E deixar o espaço aqui para você dar a última fala e divulgar também suas plataformas. Eu sei que além do Instagram tem uma outra plataforma aí que eu acho que você também quer divulgar, que recentemente fez um sucesso também aí por conta de uma pessoa também que comentou sobre, né? Então, fica aí à vontade para divulgar, para falar o que quiser também. Ô, Abelardo, quero agradecer, quero me desculpar também porque teve muitos desencontros aí até a gente conseguir fazer a entrevista. Obrigado pelo espaço, obrigado pelas perguntas, espero contribuir. Quem gostou, tá vendo aí, segue o pai nas redes sociais, canal do Thiagson. Tudo começou no canal do YouTube, que está parado agora, tem só vídeo velho, mas a gente está no TikTok, no Instagram, produzindo vídeo para o Reels, no Thread também, que é aquela do Instagram, no Twitter também, e até no OnlyFans, né? A gente também faz todo tipo de trabalho lá, porque a gente quer trabalhar, tem uma filha para criar, bagulho é luz, então vamos trabalhar, né? É isso, obrigado pela atenção ao trabalho. Para dar ponto final, que eu ia começar o episódio falando isso, mas acabou que eu esqueci. Solta o Oh Yeah, Baby. Oh yeah, baby.